Boa noite, espero que todos estejam muito bem. Então, seguem aqui algumas informações. Nós já ficamos 4 semanas com aula, completamos ontem 19 dias, mas parece muito mais do que isso. No entanto, a gente está assim, bem feliz, apesar do cansaço, aproveitar aqui um pouquinho os 4 dias de feriados para descansar, mas as coisas estão caminhando bem, porque agora a gente tem o norte, né? Já pôde resolver algumas situações, então nós vamos documentar tudo. O planejamento refazer o planejamento de 2020, adequar o calendário, provavelmente nós vamos ter mais que 800 horas, mas em todo caso tem que ser adequado o calendário e alterações regimentais emergenciais. Todas as aulas são documentadas, frequência, avaliações devidamente registradas, trabalhos, lições dos alunos comprovadas de acordo com as determinações legais. Por isso, os alunos têm que assistir aula, eles têm que participar e têm que produzir. Já foi feita a publicação da indicação CE, Conselho Estadual da Educação, 193/2020. Aplica-se à educação infantil em caráter excepcional e no que couber as disposições constantes da indicação Conselho Estadual da Educação, número 192/2020 e na deliberação número 177/2020. Então, tudo se completou e agora nós temos as orientações para a educação infantil, tem que ser dado também de maneira remota, e a prorrogação da quarentena por mais 30 dias, então com isso a gente tem agora, a gente sabe onde está pisando, ficou bem melhor assim, né? Tendo em vista 3 emendas de feriados a partir de hoje, deste fim de semana, né? Nós vamos prosseguir com as nossas aulas até 30 de junho, entraremos em férias no mês de julho e retornaremos às aulas em agosto. A princípio, presenciais, mas pode ser que sejam adiadas até setembro, porque quando as coisas começarem a voltar ao normal, a escola vai ser a última. Então, a gente está entre agosto e setembro, mas se Deus quiser, a gente vai voltar e prosseguir, né? Dá tudo certinho. O Ângulo acabou de enviar 3 novas plataformas, o Metific, Matemática em Formas de Jogos, desde o maternal até o 6º ano. Eu já olhei o material, eu achei bem interessante, eu acho que as crianças pequenas vão gostar de trabalhar, né? Cloud Labs dentro do Maestro, é um laboratório virtual para o ensino médio, em Física, Química e Biologia, com práticas interativas e simuladores 3D. E eu assisti também, eu entrei, eu olhei e eu vi, eles fazem as equações, eles fazem... o trabalho é feito por eles, né? Então, não é uma coisa qualquer que não vá ter alguma produção, algum resultado, né? Eles realmente vão aprender. Também dentro do Maestro, a escola 24 horas, para o aluno estudar com maior autonomia, com mais de 6.000 conteúdos digitais diferentes, como podcasts, videoaulas, conteúdos interativos, jogos, etc. Todos os alunos do maternal ao médio estão cadastrados no plural e com acesso a todos os cadernos digitais e atividades para os pequenos. Podem entrar no site do colégio, entrar em menu informações e vocês vão conseguir acessar, inclusive as professoras vão passar algumas atividades também dentro do plural. Nós vamos providenciar também a retirada dos materiais que ficaram na escola, porque agora
vamos ver, talvez eles abram aí um pouquinho a quarentena, né? Talvez mude alguma coisa, então que a gente possa entregar, né? Mas de qualquer maneira a gente vai entregar. Nós vamos fazer algum esquema, assim, de facilidade, que a pessoa entra, pega e já sai, para que não haja nem contágio para ninguém, né? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, os nossos materiais Leem, Líder em Mim e Metodologia OPE serão extremamente importantes para prover uma base bem sólida para que os alunos sejam fortalecidos na área socioemocional. Vamos enviar também algum conteúdo online para os senhores pais. Eles têm material, assim, vídeos, né, de cada hábito, de 3 minutinhos, 5 minutinhos, que aí os senhores também vão se familiarizando mais, né, para poder acompanhar e cobrar dos filhos também, né? Eles têm que ser proativos, eles têm que focar no mais importante, de todos eles, né? Do pequenininho até lá o médio, porque esse método, como eu já falei várias vezes, ele foi, a princípio, feito para empresários, né? Grandes empresários. O Steve Covey notou que eles tinham esses 7 hábitos, eram as características em comum a todos. Então, não é coisa de crianças pequenas só, os grandes também têm que entender isso. A OPE também, metodologia OPE, né, na questão da educação para o trabalho, né, orientação profissional, empreendedorismo, serão extremamente importantes, né? Eu já falei para vocês, essa base socioemocional que eles precisam saber. Saber não, praticar, saber enfrentar situações. O Educate Global Program será retomado com mais intensidade, porque nesse novo mundo é estritamente necessário não só falar o inglês, mas também conhecer as culturas, não só dos povos de língua inglesa, como também a cultura daqueles que usam o inglês como língua franca, né? Que são as pessoas que vão estudar, vão trabalhar em outros países, e é essa a língua falada hoje, né? no mundo todo, e mais fácil, facilita, e tem que saber, né? Assim como nós temos que lidar hoje com tecnologia, o inglês é essencial também. Agora tem também uma nova coordenadora, a Educate teve assim um boom, né, de escolas. Eles tinham 14 escolas, nossa escola pertence às 4 escolas fundadoras do método, né? Que eles começaram em 4 escolas, uma delas é a nossa. Depois, aí no ano passado, mas eles tinham 14 escolas, esse ano foi para mais de 70, então eles estavam totalmente despreparados, no sentido, né, de pessoal mesmo para trabalho, coordenadores, então tiveram que contratar pessoas. O Fernando, ele voltou da aula, o Fernando Magnoli, que era o nosso assessor, ele voltou a dar aula num colégio grande, chamaram, e ele estava viajando demais. Ele estava já, a última vez que veio na escola, ele já estava há 30 dias fora da casa dele, que é aqui em São Paulo, no Ipiranga. Ele estava na escola com a gente, de lá ele foi para Congonhas para ir para Belo Horizonte. Então a vida dele estava assim, esse pinga-pinga, e aí estava fazendo muita diferença na vida dos filhos, e ele recebeu a proposta, e infelizmente para nós, né, porque ele era muito bom, né, ele é muito bom. E agora tem a Ruby, e já conversei bastante com ela. Semana que vem nós vamos fazer um encontro, eu, ela e as professoras, um encontro virtual, né, uma videoconferência, e vamos acertar e retomar e tocar do jeito que tem que ser.
Agora que temos também um prazo maior, então o Fernando colocou uma linha direta, é o mesmo número da escola, 3589-6500, vai ter a opção 1 e a opção 2. A opção 2 sou eu que vou atender. Só que assim, eu preciso que sejam situações bem importantes ou muito urgentes, muito sérias, porque senão eu não dou conta de atender tudo isso, né? E que tem a coordenação, tem a direção, a criação, a adequação aí de planejamento e tudo mais. Então, pode ser que eu não dê conta de atender todo mundo. Então, vamos fazer uma triagem, né? Ver o que é muito, se for muito importante, eu atendo com o maior prazer. A questão não é essa, é a questão da quantidade, né? Que até com e-mails muitas vezes atraso para responder. E agora, para situações do dia a dia, corriqueira, coisas mais específicas assim, então pelo WhatsApp, 999-405-7589, eu acho que todos já têm, tá até no site. Sempre que possível, né, eu tenho feito reuniões com as professoras, os professores. Agora eu vou também fazer com os professores dos maiores, para a gente acertar algumas coisas, embora a gente se fale todo dia e várias vezes ao dia, muitas vezes, mas eu estou falando em grupo, né, com o grupo todo. E assim que possível, nós vamos também fazer uma reunião de pais. Então, essas coisas todas a gente não sabia, vai fazer, daqui a pouco começa outra, sai daquele caminho, vai para outro, tudo muito indeciso. Agora a gente já se programou, então dá para fazer as reuniões de pais. Quando voltarmos às aulas presenciais, essas não serão as mesmas. A escola mudou, vai continuar mudando. E se não fosse essa ruptura que aconteceu agora, não sairíamos do marasmo. Nós não estaríamos já no ponto que a gente está hoje. Nossos alunos devem estar preparados para enfrentar qualquer situação. E nós adultos também. Porque também foi um baque para todo mundo, literalmente todo o mundo. Nós aqui e o resto do mundo. São todos nessa situação. Agora, por que nós ficamos doentes por estar no isolamento? Por que não controlamos nossas emoções? Por que estão começando desavenças, nervos à flor da pele? Porque não estávamos preparados para viver de outra maneira. Nós temos que mudar nossa vida, mudar tudo. Virou do avesso, como se a gente estivesse num navio que de repente afundou. Então, salve-se quem puder, todo mundo tem aquele que sabe nadar muito bem, tem o que não sabe, nada mais ou menos, e tem aquele que não sabe nada. Então, a gente se viu numa situação semelhante, ou como se uma bomba caísse em cima de tudo, viesse um meteoro, fosse o que fosse. A gente não levou um susto muito grande. Continuamos ainda com medo, com preocupação, com tudo. Mas isso não pode passar batido. A gente tem que aproveitar tudo isso que a gente está aprendendo, todo o sacrifício, as coisas que a gente está usar de bastante resiliência, né? Aproveitar a família, em vez de procurar atividades, jogos que possam fazer juntos, assistir filmes e discutindo, conversando. Mesmo as notícias do dia, dependendo da idade dos filhos, é gostoso de discutir algum assunto, uma boa leitura, alguma coisa, exercícios, né? Eu estou falando, mas ainda não deu tempo de eu fazer nada disso. Eu sei que muitos também estão trabalhando em casa, né?
A legislação também contempla a ajuda da família colaborando com a escola. Então, as famílias estão na lei também envolvidas no preparo do aluno em casa, de aquela questão de direcionar, de orientar dentro da casa. Precisamos da ajuda da família na cobrança dos horários de estudo e deveres, proporcionando oportunidades para que os filhos colaborem nos trabalhos de casa, atribuindo atividades nas quais eles serão os responsáveis, sempre de acordo com a faixa etária, mas criança pequena gosta de ajudar. E os grandes também, eles vão aprender, né, que tem que colaborar. Gradativamente, as aulas serão mais dinâmicas, proporcionando aos alunos maior protagonismo de acordo com as exigências da BNCC. Eles devem estar conscientes dos seus papéis e responsabilidades, estudando, fazendo seus deveres e entregas. Aprender a ser resilientes, suportar as diferenças sociais desde pequenos. Caso contrário, não terão uma base sólida, principalmente socioemocional. Para suportar o mundo globalizado, nós não sabemos o que virá pela frente. Creio que é grande a possibilidade de acontecerem outras rupturas em qualquer área. Inclusive, já estão falando, né, na volta do vírus, na Coreia, na China. Então, a gente vai ter que estar sempre preparado para emergências, né? Junto com a pandemia, veio o fim do analfabetismo tecnológico. Essa expressão eu até ouvi do professor Marco Antônio Ferraz, que é um professor excelente, ele é do Líder em Mim, ele tem no YouTube, ele tem palestras, tem lives, que se alguém tiver interesse pode me falar, eu encaminho. E porque assim, a maioria das pessoas, né, estavam, alguns que trabalham já com home office, empresas de tecnologia, de TI, dessas coisas, sabem mexer em tudo, sabem lidar, fazer o que precisar, plataformas, internet, lives. Mas o que é mais importante nisso, o diferencial, é um novo modo de viver. Então não adianta a gente também saber tudo, mexer com a máquina, que teve aquelas pessoas analfabetas mesmo na tecnologia, em todos os aspectos, como aqueles que não eram analfabetos em relação à máquina, mas todos nós nunca vivemos desse jeito, só dependendo de tecnologia. Precisa comer, tem que fazer um pedido, telefone, pela internet, essas empresas deliveries, então é tudo pela tecnologia. Então é o nosso modo de viver em poucos dias e com o agravante do isolamento social. Que todo esse sacrifício não tenha sido em vão, porque todos precisamos de acolhimento, afeto e uns dos outros. É tempo de nos unirmos num só propósito, garantir condições a nossas crianças e adolescentes de serem capazes de enfrentar com segurança e sabedoria os nãos da vida e serem felizes. Eles têm que ouvir não. Se alguém se interessar até pelo assunto, tem o livro do professor Léo Freiman, da UPE, A Síndrome do Imperador. Então, são essas situações em que os filhos que estão decidindo coisas importantes dentro da casa. Uma vez eu estava vendendo a minha casa, logo que meu marido morreu, e aí o que aconteceu? Não, porque ele já estava doente ali. O que aconteceu, né? Um dia veio a corretora com um casalzinho, né? 2 irmãos, menino, a menina, 15, 16 anos, olharam tudo
E aí a corretora falou, aí eu estou mostrando várias casas para eles, porque os pais falaram que eles que decidem. Então não está certo, né? Não existe a hierarquia, não existe pai e mãe, não podem ser amigos de filhos, eles são pais e mães. Então eles têm que... É muito interessante ver, tem na internet também, no YouTube, põe Léo Freiman, vocês vão achar, tem uma live que ele fez com o Marcos Simas, que é Faculdade do Papai, se eu não me engano, o canal que ele tem, então os dois estavam até discutindo esses assuntos, acho que na semana passada, retrasada, também posso mandar se alguém tiver interesse, ou tem um livro também dele, né? Sobre esse assunto, e é muito importante, muito bom, porque ele diz as consequências disso tudo, e a gente tem que evitar. Por isso, digam não a seus filhos, permitam que sintam tédio, crianças e adolescentes, não se cansam, saibam que são muito mais fortes e espertos do que imaginamos. Então, às vezes, né, criança, mesmo agora nessa época, sem aquela atividade diária de ir para a escola e tal, aí eles ficam entediados, e tem gente ouve, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, e fica aquela ladainha toda, né, e tem que sentir, não tem mesmo, vai curtir o seu tédio aí, né. E eles têm que saber disso. Dizer não é porque bate o pé, faz birra. É difícil, eu também sou mãe, criei meus filhos, eu sei como que é. A gente, se puder, dá tudo para eles, né? Mas esse tudo estraga, né? Não vai ser bom lá na frente. Quando a Alessandra também, a gente começou com a escola, a Alessandra dava aula, me ajudava bastante, ela depois que se formou ficou coordenadora do infantil. Então, eu estou falando da Alessandra, minha filha mais velha, porque acho que os pais que vieram depois não conheceram a Alessandra. E aí a gente trabalhava na escola o dia todo, ela dava aula no mini maternal e fazia faculdade à noite, ia para a USP à noite, ela arranjou uma carona e tal. Então ela almoçava na escola, depois já separava lá o almoço também para ela poder jantar antes de ir para a aula, e ela já ia direto, meu marido levava até a carona, de lá ela ia para a USP. Então, aí eu falei assim, um dia que eu fui levar um dos filhos menores no pediatra, no Dr. Fernando, que cuidou dos 4, aí eu falei, Dr. Fernando, a Alessandra está trabalhando o dia inteiro e agora fazendo a faculdade à noite. O senhor acha que ela vai aguentar? Ele falou, mas é claro, que idade ela tem? O que a gente fazia na idade dela? A gente não sente cansaço, e é verdade mesmo, é verdade, eles não se cansam, eles têm muita energia. Para comer também, o Dr. Fernando falava, um menino de 15 anos come 1, 2 picanhas sozinho, se deixar, né? Justamente pela idade, pela disposição, pela energia que eles têm. Então, eles podem ficar cansados, que eles dormem mais cedo e não ficam no computador a noite toda, né? Então, é isso que eu preciso, dessa ajuda dos pais, porque nas nossas aulas, eu já estou tentando há muitos anos mudar, eu já tinha feito seminário, já tinha conhecido, porque o Brasil está 30 anos atrás, então nas viagens que eu fiz eu conheci outros sistemas. E aí muita coisa, muita novidade que eu vi, eu não podia implantar na escola por questão cultural. A diferença, né, da cultura brasileira com a cultura do estrangeiro. Eu não conseguia fazer isso. E agora a lei está mandando fazer. Então a gente tem que fazer,
E desde o ano passado até já tinha pedido para as aulas serem em grupos. E eu fiz também tive um congresso o ano passado da Educate e teve um professor lá, eu gostei muito da palestra dele e ele foi fazer pós nos Estados Unidos, acho que se eu não me engano na Universidade de Michigan. E aí ele tinha que fazer, ele foi fazer pós, não foi fazer doutorado. Aí ele tinha que fazer um estágio de 7 meses numa escola, numa high school, que tinha alunos do mundo todo. Até ele mostrou as imagens, filmes, tem as bandeiras dos alunos, né, dos países dos alunos de lá. E aí, quando ele entrou o primeiro dia lá, a diretora, uma moça bonita, uma vietnamita, ela falou assim para ele: aqui as aulas são de 50 minutos, 10 do professor e 40 dos alunos. Se não fizer isso, não precisa nem começar a dar aula aqui. Então, e é isso que tem que ser. Eles é que tem que fazer as coisas e o professor só vai orientar. Nesses 10 minutos lá naquela escola, o professor fazia as propostas, as coisas que tinham que ser feitas, e em grupo eles faziam, eles que davam conta de tudo. Então tem que ser assim. Hoje em dia, pela BNCC, pelo novo ensino médio e pela educação socioemocional, tudo isso, o aluno tem que estar preparado para qualquer situação. A gente não sabe o dia de amanhã, o futuro hoje em dia, se bobear, o futuro é hoje, né? Já está sendo hoje, porque tudo muda. A gente não sabe as profissões, a gente não tem ideia de nada. Ainda mais agora, depois dessa pandemia. Como é que tudo vai ficar, como é que as pessoas vão qual a diferença que isso vai fazer nas pessoas, inclusive o modo de viver, né? Que a gente já está todo mundo já saindo do analfabetismo, aí todo mundo já entendendo da tecnologia, então a gente não sabe como que isso vai ficar, né? Eu espero que todos possam ter aí um bom feriado, estou à disposição para tirar dúvidas sempre que precisarem. E, por favor, colaborem, né? Colaborem no sentido de... essa meninada tem que produzir, porque é o serviço deles, né? Criança, adolescente, o trabalho deles é o estudo, o salário é a nota, é o desenvolvimento, é o conhecimento que eles adquiriram. Então, é isso por enquanto. Então, Deus abençoe a todos e bom feriado. Boa noite.